Voltamos então para o segundo bloco, né? E o Elton está mostrando aqui ao nosso ao redor, onde mais pessoas estão como nós trabalhando. Vocês percebem os barulhos também, né? E que existe movimento no dia do trabalho, as pessoas estão aí mobilizadas, trabalhando, fazendo as suas funções também. Isso é o povo brasileiro, né? Trabalho. E nós estamos aqui no Diversidades de hoje, né? Com o patrocínio do Seleto Mercado, que está trabalhando em Arroio do Meio, em família, né? Com a família atendendo. E nós estamos falando hoje sobre a síndrome de burnout, né? Que vem crescendo exponencialmente nas últimas décadas, né? E há pouco nós trouxemos um dado que 800% de crescimento, um dado vindo da Band News, né? E nós estamos aqui então falando mais sobre esse adoecimento Se me da permite, sociedade, Guaci, né? Pois pode não? ser que a Band News também deu, mas eu vi na Na, Globo News. na Globo News, ótimo também. Então, se nós estamos aqui, nós estamos adoecendo, nós temos que saber o que fazer. E a doutora Mariana está nos dando algumas dicas, né? Doutora, assim, ó, que abordagens terapêuticas funcionam para o tratamento do burnout? O afastamento do trabalho é sempre necessário? Depende muito do quanto a pessoa está cometida, né? E esse olhar é um olhar profissional também, mas muito sensível do espaço da, da onde ela está, onde ela trabalha, né? Quais são as abordagens? Não, não necessariamente tenha que ter alguma específica, né? Sim, tem, como psicóloga eu posso indicar a psicanálise, a abordagem com qual eu trabalho, mas também temos a terapia cognitiva comportamental, que também aborda o sujeito com a relação do sujeito com o seu trabalho. Mas é muito importante atentar, não somente nós profissionais que trabalhamos com a psicologia, né? A área médica também, e principalmente as instituições que tenham esse olhar atento ao seu trabalhador, né? E que isso sim é muito importante. Ainda mais agora que está entrando em vigência, né, uma nova lei, a RN1, que acho muito importante sim entendermos sobre isso também, né, que visa um olhar, um atendimento, além de outras normas de segurança, também um olhar para os riscos psicossociais das empresas, né? Então é muito importante esse atentar para isso também, né? Porque sim, os trabalhadores ficam acometidos, dependendo como volto a falar, de como eles estão entendendo e sentindo o seu trabalho, né? Sim, as pessoas podem receber uma promoção e que é muito bom, né? Mas o quanto essa promoção pode reverberar neles um sentimento de que e agora, será que eu consigo, né? E que pode sim levar a um sentimento de de que não tem condições e que fica mesmo sensibilizado negativamente em Pesado, relação né? ao seu Isso. trabalho, né? Então, pode sim levar a algo depreciativo do seu próprio trabalho. E isso, como geralmente acontece no espaço, né, no espaço de trabalho, sim, é importante que outras pessoas estejam atentas a isso. E sim, encaminhar para profissionais que possam dar o devido acolhimento, seja com medicamentoso, né, que daí seriam os profissionais médicos da saúde, né, e também um olhar que aborde então a questão emocional, afetiva, que daí seriam os profissionais da saúde mental. Psicologia, psiquiatria. Exatamente. Isso. Agora que tu estavas falando,
como eu vi que tu te preparaste ali, eu também me preparei, né? Eu fui buscar, eu li uns artigos, né, sobre burnout, e daí falava, eu lembrei agora, quando tu falava, que um dizia a síndrome do domingo. Já viste esse termo? A síndrome do domingo? Síndrome do domingo? É. Não, esse termo eu nunca ouvi falar. Mas é bem interessante que é aquela coisa assim, o domingo terminando, né? E no dia seguinte tu fizeste uma menção diferente antes sobre isso. E daí te dá todo aquele peso, todo aquele amanhã eu tenho que voltar. É? A síndrome de domingo eu não ouvi, mas eu já ouvi muitas vezes a fala da a música de um determinado programa de Sim. televisão, já vem aquele peso Sim. da segunda-feira. Isso. Né? É o peso da segunda-feira. Que segunda-feira é essa, né? Que pesa tanto, né? O que é que tem nessa semana que é tão difícil de encarar, né? Então é importante olhar para isso. Daí tem que repensar, né? Porque quando tu chega segunda-feira e tu tá, né, já abalada pela semana que vai começar, tem que repensar, né, as tuas ações e o teu trabalho em si, né? Exatamente. O quanto que volto a dizer, que o teu trabalho também te dá prazer. Sim, o trabalho, ele faz parte da nossa vida, Com né? certeza. Ele faz parte e para muitas pessoas ele ocupa muito tempo da sua vida, né? No sentido de que às vezes passa a maior parte do seu dia, da sua semana trabalhando. Mas aonde que está o lazer? Aonde que está o convívio com as outras pessoas, né? Então, volto a dizer, o equilíbrio é importante. Isso. Essa era exatamente a próxima pergunta, né? Quais são as estratégias que as pessoas podem usar para não adoecer, né? Trabalhar é necessário, mas o que agregar junto com o trabalho para não adoecer? Depende muito também de cada pessoa, do que cada pessoa se identifica, gosta, né? Mas o lazer, o hobby, né? Ele é importante, que seja dar uma caminhada, correr, enfim, o esporte, ele é uma alternativa, né? Mas o convívio com as pessoas, o olho no olho, a conversa, né? Então, isso é importante. E ter, sim, alguém para compartilhar os seus desgostos também, né? Porque não podemos romantizar muito o trabalho, né? Sim. Ele é importante na nossa vida, mas nem sempre é bom também. Né? Mas também saber lidar com as dificuldades do trabalho é importante. E se a gente está com dificuldade de dar conta dessas dificuldades, né? A gente precisa ter um apoio, a gente precisa ter um olhar, alguém que ande com a gente, né? Sim, tem os profissionais que trabalham na rede particular, né? Mas também há os centros, né, de atenção psicossocial, né, que faz parte do SUS. Então que as pessoas também têm acesso a esses espaços, né? Então às vezes é uma fala, às vezes é uma troca de ideias, né? E isso seria interessante que as empresas tivessem esse olhar também, né? Porque as nossas, eu não sei se tu podes falar sobre isso, se tu tens conhecimento sobre isso, como as nossas empresas estão estruturadas para isso. Volto a dizer sobre essa nova lei, né? Que ela determina alguma que coisa. Determina, né? Então, sim, no momento é importante e necessário, né, que as empresas estejam preparadas para dar conta também das necessidades desse olhar dos riscos psicossociais, né, dos seus trabalhadores, né? Então, o que antes era importante, mas não era em forma de lei. Agora não, né? Agora é importante. Então, e não somente por ser lei, né? Se nós formos pensar nas pessoas que trabalham com a gente, né? Sim. A gente vai gostar de estar com pessoas que estejam ali com prazer ou porque
querem mesmo Sim, estar, sim. não porque simplesmente precisam estar Aham, daquela forma, né? mais carregada. Mais carregar, mais pesado. Aham, Né? aham. Então, sim, é importante que tenha não somente esse olhar por fora da empresa, mas sim por dentro. Isso. Então a pessoa tem que estar atenta a determinados sinais para pedir ajuda. Sim. Sim. Até porque muitas vezes quem está acometido com burnout não se dá por conta do seu adoecimento, né? Porque está querendo sempre dar mais, sabe? Sempre uma dedicação, por vezes exaustiva, né? E às vezes não se dá por conta do seu adoecimento até que o elástico Aham. rompa. É, conheço assim um caso, né, que a pessoa tinha taquicardia, suava assim em excesso, né, e achava até estranhou no momento, né, e foi buscar ajuda e foi diagnosticada com a síndrome, né, e deixou o trabalho. Geralmente, nesse caso, né, com ataque cardíaco, geralmente as pessoas procuram o quê? Um profissional que trabalha com um cardiologista, Cardiologista. né? Mas com os exames, né, vê que tá tudo ok, tudo dentro do esperado, né? Mas então, o que é que tá fazendo Me com que causando, a né? pessoa sinta todos esses sintomas, né? E ela Então, sentiu uma série de sintomas e, uhum. buscando ajuda, descobriu que estava, né, com burnout. E nós estamos aqui falando sobre isso, já falamos sobre os sintomas, já falamos das empresas, da necessidade de espaços de acolhimento, da necessidade de buscar um profissional médico, seja um profissional da saúde, um médico, ou seja, buscar um psicólogo, né? Mas eu gostaria que agora, assim, quem está nos ouvindo, né, algum seguidor que está atento ao nosso bate-papo, né, e que se sente ou conhece alguém, né, que esteja passando por todas esses sintomas, diremos assim, né, o que a doutora Mariana diria para uma pessoa que está com todos esses sintomas, com todas essas características assim que apontam para a síndrome de burnout? É importante pensar e entender que não tem uma causa única, né? Podemos dizer que o burnout ele vem de um modelo biopsicossocial, né? Então, sim, envolve o organismo da pessoa, envolve a sua psique, envolve o seu entorno. Então, é importante que, sim, as empresas, as instituições tenham esse olhar para o seu trabalhador, mas é importante também que aquele que está à nossa volta perceba se a gente mesmo não está precisando desse olhar, desse apoio, né? Porque às vezes a gente não se dá por conta. Então, é entender que a gente não está sozinho, a gente convive com as outras pessoas e nesse convívio é importante ter esse olhar, esse sentimento de estou aqui. Né? Então, nesse sentido, é importante ter alguém para contar. Isso, ouvindo o nosso programa, né, ouvindo as dicas e a fala da doutora Mariana, a gente sentiu a importância de saber olhar também para si, né? Não só para o mundo do trabalho, não só para o que nos cerca, mas olhar para si mesmo, para ver como nós estamos, né? E aceitar também aquilo que às vezes é difícil entender que a gente está acometido. Isso. Então, terminamos aqui o nosso Diversidades de hoje, com o patrocínio da Seleto Mercado de Arroio do Meio. E agradecemos a presença da doutora Mariana novamente aqui conosco. Foi um prazer estar aqui com vocês no Dia do Trabalho, falando sobre o bem-estar neste ambiente, neste espaço de trabalho. Ótimo, então. Até mais. Até mais.